Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. Irmãos, Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Irmãos, eu vou estar trazendo de novo, meus irmãos, amém, esse estudo, meus irmãos, esse ensino, aleluia. A conexão, meus irmãos, ela não está muito boa, aleluia, louvado seja Deus. E na live, meus irmãos, anterior, amém, a live ficou toda ruim, meus irmãos, amém. Eu ia trazer pelo YouTube, meus irmãos, aleluia. Mas devido, meus irmãos, a gente está sem microfone aqui, amém, sem lapela, né, meus irmãos, eu uso aquele microfonezinho. Só que, irmãos, daí eu não poderia fazer pelo YouTube, meus irmãos, porque não sai som, né, meus irmãos. Então eu vou tentar pela segunda vez, meus irmãos, amém, trazer de novo aqui este ensino, meus irmãos, amém. Caso contrário, meus irmãos, caso não sair boa voz, meus irmãos, não sair bom áudio, meus irmãos, amém. Aí então, meus irmãos, eu vou gravar um vídeo, amém, meus irmãos, e eu vou postar no YouTube e depois eu compartilho aqui no Facebook, amém. Irmãos, isso aí tudo é uma ação maligna, meus irmãos, amém, uma ação diabólica, meus irmãos, para que você não saiba da verdade, amém. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo vai dar certo dessa vez, amém, e o nome de Deus vai ser glorificado, meus irmãos, amém. Irmãos, por que, meus irmãos, amém, o meu propósito, meus irmãos, amém, de trazer este vídeo referente, meus irmãos, amém, ao batismo com o Espírito de Deus, meus irmãos. Porque, meus irmãos, tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm muitas dúvidas a respeito disso, meus irmãos, amém. Muitas pessoas pensam, meus irmãos, amém, por não falar em línguas estranhas, por não ter o dom de línguas, meus irmãos, amém. Muitas delas, meus irmãos, amém, acabam pensando, meus irmãos, na sua mente, no seu coração, que elas não têm o Santo Espírito de Deus, que elas não têm o Espírito de Deus dentro da vida dela, meus irmãos, amém. Mas neste vídeo, meus irmãos, amém, nesse vídeo, meus irmãos, você vai entender, meus irmãos, e compreender qual que é o verdadeiro batismo, meus irmãos, amém, com o Espírito Santo de Deus. Se você tem ele na tua vida ou você não tem, meus irmãos, amém. E aqui você vai tirar todas as suas dúvidas, amém. E nós vamos meditar, meus irmãos, aqui, ó, na palavra de Deus, amém, meus irmãos. Não é, meus irmãos, aleluia, eu que vou estar falando, meus irmãos, mas nós vamos pegar a palavra de Deus aqui, meus irmãos, aleluia. Não é a palavra do homem, meus irmãos, amém, mas é a palavra santa, meus irmãos, é a palavra poderosa de Deus, meus irmãos, amém. Olha só, meus irmãos, vamos ler aqui, meus irmãos, amém. Vamos ler aqui, meus irmãos, em João, meus irmãos. É João, capítulo 16 e de verso de número 8, meus irmãos. Olha só, está escrito assim na palavra de Deus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar as coisas que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo anunciar. Amém? Glórias a Deus. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar. Amém? Irmãos, aqui, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo, meus irmãos, amém, referente, meus irmãos, amém, quando esse Espírito, meus irmãos, amém, de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, em Atos 2, meus irmãos, amém, ali tem a descida, meus irmãos, amém, desse Espírito, amém, do Espírito de Deus, meus irmãos, aleluia. E ali, meus irmãos, por exemplo, assim, meus irmãos, amém, ó, o que Cristo quis falar aqui, meus irmãos, o que ele quis falar, meus irmãos, que quando este Espírito viesse ao mundo, meus irmãos, amém, ele convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça, meus irmãos, amém? Então, por exemplo, assim, meus irmãos, ó, se você tem, meus irmãos, se você tem o temor de Deus no teu coração, se você teme a Deus, se você teme a palavra de Deus, meus irmãos, amém? Se você já aceitou o Senhor como o único suficiente Salvador,
se você sabe que o pecado é pecado, meus irmãos, por exemplo, assim, se você já sabe, a mim, meus irmãos, que você não pode roubar, que se você não pode mais agora prostituir, que você não pode mais agora cobiçar a mulher do próximo. Então, por exemplo, assim, meus irmãos, se tu tem isso dentro da tua mente, dentro do teu coração, se o Espírito de Deus, meus irmãos, e esse, meus irmãos, já é um grande símbolo, meus irmãos, que você tem o Espírito de Deus na vida. Porque, meus irmãos, o falar em línguas, meus irmãos, porque muitas pessoas, meus irmãos, elas erram nisso, meus irmãos, amém? A palavra de Deus vai nos falar, meus irmãos, errais por não meditar nessas escrituras, meus irmãos, amém? Irmãos, por exemplo, assim, ó, tu vai ver, meus irmãos, se o crente, se o cristão tem, meus irmãos, amém, o Espírito de Deus, meus irmãos, pelo proceder dele aqui na terra, meus irmãos, amém? Por exemplo, sim, meus irmãos, ó, não só ser crente, meus irmãos, amém, lá dentro do templo, lá dentro da casa de oração, mas, irmãos, quando ele sai, meus irmãos, ali para a rua, amém, louvado seja Deus, aleluia, ele tem que ter, meus irmãos, amém, um proceder, meus irmãos, amém, ele tem que ter retidão na vida dele, amém? Porque não adianta de nada, meus irmãos, amém, por exemplo, assim, meus irmãos, as pessoas lá na igreja falarem em línguas estranhas, meus irmãos, amém, e aqui fora, meus irmãos, andar com a vida toda torta, toda destruída, né, meus irmãos? Então, por exemplo, assim, ó, ali em Atos 2, meus irmãos, quando o Espírito de Deus ele desce para a terra, e ali tinha, meus irmãos, amém, 120 galileus orando a Deus, meus irmãos, amém, porque eles ficaram ali, meus irmãos, aguardando a promessa. Quando Jesus morreu, meus irmãos, amém, e ele ressuscitou, né, meus irmãos, então ele vai até os seus 12 discípulos, os apóstolos, né, meus irmãos, aleluia, e ali, meus irmãos, o próprio Jesus, meus irmãos, falou para eles, ó, ficar em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito de Deus e vocês vão ser revestidos do poder. Amém? Então, por exemplo, assim, meus irmãos, nesse momento, meus irmãos, amém, que esse Espírito Santo de Deus desce, meus irmãos, sobre aquele lugar, meus irmãos, a Bíblia relata, meus irmãos, em Atos 2, que ali, meus irmãos, tinha homens e mulheres, meus irmãos, de diversas nações, praticamente todas as nações, meus irmãos, eles estavam ali, porque estava acontecendo algo, meus irmãos, tinha uma festa, meus irmãos, e ali, meus irmãos, tinha varões, tinha mulheres, tinha crianças, tinha jovens, meus irmãos, de tudo que é nação. Vamos pegar aqui, meus irmãos, para nós ver, olha só, em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, vamos pegar aqui, ó, Atos dos Apóstolos, amém, capítulo de número 2, meus irmãos, amém, que é a descida do Espírito Santo de Deus, só que aqui, meus irmãos, olha só, meus irmãos, ó, o dom de línguas, ó. Aqui em Atos, se você quer acompanhar na sua Bíblia aí, Atos capítulo 2, de número 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos. Olha só, meus irmãos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha só, meus irmãos, vou repetir aqui, ó. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, pois estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha e do Egito, e de todas as regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabos. Como, olha só aqui, meus irmãos, ó, agora aqui é um ponto muito importante, olha só, meus irmãos, ou seja, nesse ponto aqui, meus irmãos, tinha gente de tudo que é nação ali, meus irmãos, amém? E olha só, meus irmãos, aqui, ó, aqui é um ponto muito importante, meus irmãos, é um ponto chave, meus irmãos, olha só. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. De quem, meus irmãos? Dos galileus? Ali não, meus irmãos. Eles estavam falando das grandezas de Deus, meus irmãos. Ou seja, eles estavam falando em mistério, meus irmãos. Ou seja, para você entender, por exemplo, assim, eu sou brasileiro. Só que quando aquele Espírito de Deus desceu sobre a minha vida, meus irmãos, quem sabe eu comecei a falar, meus irmãos, amém, em africano. Ou quem sabe sei lá, meus irmãos, em chileno, em algum outro idioma, meus irmãos, amém, que
que a minha consciência não tinha, meus irmãos, amém? Ou seja, meus irmãos, só que ali, meus irmãos, esse espírito ali, meus irmãos, amém, que desceu sobre aqueles galileus, meus irmãos, aqueles 120 galileus, eles estavam falando, meus irmãos, das grandezas de Deus. Olha, Deus é o Deus único. Ou seja, meus irmãos, das maravilhas que Deus operava. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o que dá para nós entender aqui, meus irmãos, amém? Que aqui, meus irmãos, foi um grande agir de Deus, meus irmãos, amém? Aqui, meus irmãos, foi uma grande evangelização que teve, meus irmãos, amém? Pela permissão de Deus, meus irmãos, aconteceu tudo isso aqui, ó. Ou seja, meus irmãos, amém? Aqui a mensagem de Deus, a mensagem, meus irmãos, aleluia, da salvação, ela já começou a ser anunciada, meus irmãos, através, meus irmãos, aleluia, da descida do Espírito Santo de Deus na terra, meus irmãos, amém? Quando esses homens, meus irmãos, aleluia, eles já estavam andando com Jesus Cristo, meus irmãos, amém? Eles estavam já andando, meus irmãos, com Jesus Cristo, meus irmãos, ou seja, eles receberam ensinamento, eles receberam, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, como eles deviam se comportar, de qual maneira agir, aleluia, já tinham recebido instruções, meus irmãos, de como fazer a obra, aleluia, louvado seja Deus, e no momento, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus desce sobre eles, meus irmãos, ali, já começou um grande, pela permissão de Deus, pela soberania de Deus, meus irmãos, amém, já começou um grande trabalhar, meus irmãos, ali, aonde, meus irmãos, aleluia, esses discípulos, aleluia, eles já começavam, meus irmãos, ali, a pregar o evangelho do reino, meus irmãos, aleluia, eles estavam falando em outra língua, meus irmãos, tomado pelo Espírito Santo de Deus, amém, aleluia, porque desceu ali uma porção gloriosa do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, amém, então, meus irmãos, por isso, meus irmãos, aleluia, por esta permissão de Deus aqui, meus irmãos, que muitas pessoas, meus irmãos, julgam, por exemplo, assim, a pessoa lá não fala em línguas, não tem o Espírito de Deus, irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, aqui, meus irmãos, foi um ato glorioso de Deus, amém? Só que, por exemplo, assim, meus irmãos, não é porque a pessoa fala em línguas, meus irmãos, que ela realmente tem o Espírito de Deus, aleluia, porque, meus irmãos, nós vamos ver aqui agora, meus irmãos, amém? Olha só, meus irmãos, em Gálatas 5, 22. Olha só, meus irmãos, por quê, meus irmãos? Sabe por quê, meus irmãos? Tem muitos falsos profetas, meus irmãos, que eles falam em língua estranha, só que estão com sua vida toda desconcertada, meus irmãos, também já está no segundo, terceiro casamento, né? Já casou no papel, já divorciou, casou de novo, a vida está virando uma bagunça, meus irmãos, também, e ele está lá profetizando, está lá entregando revelação, profecia. Só que nós vamos ver aqui, meus irmãos, olha só, por exemplo, assim, meus irmãos, também tem muitas pessoas que falam em língua estranha, meus irmãos, também, só que não amam o irmão. Não tem domínio próprio. Então, por exemplo, sim, meus irmãos, se realmente, meus irmãos, amém, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, meus irmãos, eu tenho que ter os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito, meus irmãos, amém? É esses que nós vamos ler aqui agora em Gálatas, meus irmãos, amém? Gálatas 5, 22. Vamos ler aqui, amém? Gálatas 5, 22. Aleluia. Glória a Deus. Só um pouquinho aqui, meus irmãos, já vamos ler. Olha só, meus irmãos, Gálatas 5, 22. Amém. Espero, meus irmãos, amém, em Deus que esta live esteja fluindo, meus irmãos, naturalmente, que não esteja cortando tudo. Aleluia. Em Gálatas, meus irmãos, capítulo de número 5, verso 22 está aqui, ó, meus irmãos, amém. Olha só, meus irmãos, preste atenção. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vive no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, meus irmãos, tem muita gente, meus irmãos, que fala em línguas, meus irmãos, amém? Só que sente inveja do irmão. O irmão comprou um carro novo, ele, dentro dele, meus irmãos, amém, tem algo que incomoda ele, meus irmãos, amém? Por exemplo, assim, o irmãozinho lá comprou um terno novo, um terno de 3 mil reais. Dentro dele, meus irmãos, amém, incomoda, aleluia, louvado seja Deus. E se essas pessoas sentem isso, meus irmãos, é um grande sinal que elas não têm o Espírito de Deus na vida, meus irmãos. Mesmo falando em línguas, mesmo falando em mistério, meus irmãos, aleluia. Então, por exemplo, assim, meus irmãos, como é demonstrado, meus irmãos, se o crente tem o Espírito de Deus? Pelo proceder, pelas obras, aleluia. Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, amém, que não tem como uma fonte, meus irmãos, jorrar água limpa, meus irmãos, e água suja ao mesmo tempo, meus irmãos, amém? Por exemplo, se não tem como uma árvore, meus irmãos, uma árvore ruim, dá fruto bons. Também não tem como uma árvore boa, meus irmãos, dar frutos maus. Amém? Então não tem, meus irmãos,
olhando, meus irmãos, amém, pelos frutos vocês vão conhecer as árvores, amém? Por exemplo, se meus irmãos, uma laranjeira lá, meus irmãos, uma árvore que dá laranja, ela não vai produzir, por exemplo, assim, a figueira, né? Não vai produzir figos, né? Não tem como. A árvore, meus irmãos, aleluia, se conhece a árvore pelo fruto, amém? Por exemplo, sim, meus irmãos, ó, se, por exemplo, um pé de butiá, por exemplo, assim, você sabe, amém, que tem os butiá, é uma árvore de butiá isso aqui, entendeu? Então, por exemplo, assim, você vai conhecer a árvore pelo seu fruto, meus irmãos, amém? Então você deve olhar para a vida da pessoa, meus irmãos, qual que é o proceder dela? Ela está no primeiro casamento, ele respeita a sua mulher, ela respeita o seu esposo. Como é que é o proceder dela em casa quando ela chega? Será que espanca o marido? Ou espanca a esposa, né, meus irmãos? Ou xinga, ou fala palavrão, ou se assenta à roda dos escarnecedores. Então, meus irmãos, tu tem que olhar para a vida da pessoa, qual que é o proceder dela, entendeu, meus irmãos? Não olhar, meus irmãos, para a pessoa falar um monte de línguas lá, meus irmãos, amém? Então, por exemplo, assim, meus irmãos, nós vamos pegar aqui também, meus irmãos, aleluia. Louvado seja Deus. Olha só, meus irmãos, em 1 Coríntios, meus irmãos, amém, aqui Paulo, meus irmãos, olha só. Paulo, meus irmãos, ele exorta, meus irmãos, aqui, certo? 1 Coríntios, olha só, meus irmãos, ali, meus irmãos, amém, quando a igreja começou a crescer, irmãos, muitas pessoas falavam em línguas, então Paulo, olha, calma, vamos dar uma acalmada, aleluia, louvado seja Deus, olha só, meus irmãos, Paulo, capítulo de número 12 e de verso de número, deixa eu olhar aqui mesmo, os 14, aleluia, louvado seja Deus, deixa eu achar aqui mesmo, aleluia. Deixa eu achar aqui mesmo. Aqui, meus irmãos, ó. Olha só aqui, ó, meus irmãos. 1 Coríntios, meus irmãos, capítulo de número 14. Olha só, meus irmãos, o que diz. O dom de profecia é superior ao dom de línguas. Ao de línguas, né? Olha só, meus irmãos. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Ou seja, meus irmãos, o homem, amém, meus irmãos, ele não consegue decifrar o que o irmão está ali, meus irmãos, amém, falando em línguas, meus irmãos, por exemplo, porque só por uma permissão de Deus, meus irmãos, amém, para Deus dar a interpretação, para ele entender, meus irmãos, o que Deus está falando em profecia ali. Só que aí, meus irmãos, já é um ato, meus irmãos, como se fosse assim de uma soberania, meus irmãos, um querer de Deus, amém, uma permissão de Deus. Entende, meus irmãos? Não é, por exemplo, assim, meus irmãos, o irmão fala em línguas lá que eu vou entender aqui. Não, meus irmãos, é só se Deus permitiu você entender ou não. Amém? Se Deus abriu seus ouvidos espirituais, meus irmãos, para você compreender o que o irmão está falando. Olha só aqui, meus irmãos, ó. Olha só. Porque ninguém entende. Em espírito ele fala mistérios, meus irmãos, amém? Ele exalta a Deus, glorifica a Deus, só que em outras línguas, meus irmãos, olha só. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizava. Pois quem profetiza é superior a quem fala em outras línguas, salvo-se a interpretar. Olha só, meus irmãos, Paulo está falando assim, ó, calma, vocês, né, estão falando muito mistério, dá uma acalmada. Aleluia, busque o dom de profecia. Ou então, se vocês querem falar em línguas, tudo bem, não tem nenhum problema. Ou seja, Paulo não falou, tem problema em falar línguas. Não, ele não falou isso, meus irmãos, amém? Só que ele falou assim, ó, dá uma acalmada, meus irmãos, amém? Busque o dom de profecia também, né? Ou se vocês se tem essa chama ardente, meus irmãos, amém, de falar em línguas, então alguém vai ter que interpretar. Entendeu, meus irmãos? Olha só. Olha só, meus irmãos. Então, por exemplo, assim, meus irmãos, amém? Isso, meus irmãos, é um dom. Amém, meus irmãos? E dom, meus irmãos, aleluia, é confiado, meus irmãos. Ou seja, nem todo mundo vai receber o mesmo dom, meus irmãos, amém? Porque olha só, meus irmãos, o que diz aqui, ó. Olha só, meus irmãos. Olha só, meus irmãos, olha só aqui, ó. Olha só, meus irmãos, aqui, ó. Em 1 Coríntios capítulo 12, meus irmãos, olha só. Porque assim como um corpo, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos
constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se todo fosse ouvido, aonde estava o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Ou seja, meus irmãos, nem toda a igreja, meus irmãos, amém, vai falar em línguas estranhas. Né, meus irmãos? Nem todo pastor, nem todo evangelista, meus irmãos, amém, vai falar em línguas estranhas, meus irmãos, porque ele faz parte da igreja, ele faz parte de um corpo de Cristo, meus irmãos, amém? Olha só, meus irmãos, aí entra, meus irmãos, uma soberania divina, meus irmãos, amém, que não está para o homem. Então, por exemplo, assim, meus irmãos, o seu pastor, ele não deve lhe exigir que você fale línguas, amém, meus irmãos? Ele deve lhe exigir que você ande em obediência e retidão à palavra de Deus, isso sim. Só que, por exemplo, assim, meus irmãos, ó, não quer dizer, meus irmãos, amém, se você não tem o dom de língua, se você não tem o dom de profetizar, isso não tem problema. Não é um sinal que você não tem o Espírito Santo de Deus na vida. Não é, de forma alguma. Irmãos, se você está orando, se você está jejuando, se você teme a palavra de Deus e anseia, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, aguarda, meus irmãos, amém, ansiosamente pelo arrebatamento da igreja, ou que você saia do corpo e vai morar no céu, meus irmãos, aleluia. Eu tenho certeza que você tem o Espírito Santo de Deus, amém. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você crê que Jesus ressuscitou de entre os mortos e está à destra de Deus, aleluia, se você já aceitou Jesus, eu tenho certeza, meus irmãos, amém, que o Espírito Santo de Deus está na tua vida, amém, meus irmãos. Não tenha dúvida disso, amém, aleluia. Então é isso aí, meus irmãos, amém. Eu não vou prolongar muito o vídeo aqui, meus irmãos, aleluia. Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, eu não sei nem se vai, amém, meus irmãos, dar certo o vídeo, meus irmãos, amém? Mas é isso, meus irmãos, amém? Olha só, meus irmãos, olha só aqui, ó. Também vou ler aqui, meus irmãos, em Romanos, capítulo 12, de número 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, e a um variedade de línguas. Olha só, meus irmãos, a um variedades de línguas. Olha só, meus irmãos. E a outros capacidade de interpretá-las. Olha só. Mas um só é o mesmo Espírito, realizando todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, meus irmãos, assim, ó, por exemplo, tem uma igreja ali, meus irmãos, com 10 membros. Irmãos, um vai falar em línguas, um vai profetizar, outro vai ter o dom de cura, o outro vai ter o dom do amor, o outro... Irmãos, é uma igreja, é um corpo de Cristo, meus irmãos, amém? Então não tem como você exigir que toda a tua congregação fale língua. Não tem como você exigir, meus irmãos, que todos os membros falem, meus irmãos, amém, que profetizam, que falem mistério, meus irmãos, que haja explosão de milagre. Não, meus irmãos, aleluia. É Deus, meus irmãos, aí entra uma soberania divina, aleluia. E Deus está nos céus e nós estamos aqui na terra, amém? Não tem como forçar Deus a te dar um dom, isso não existe, meus irmãos, amém? Então, por exemplo, sim, meus irmãos, se Deus ele quer, meus irmãos, ele entrega, meus irmãos, amém? E você ali tem que trabalhar com esse dom, você tem que granjear, meus irmãos, amém? Não é só, Deus não vai só dar o dom na tua vida para você ficar, eu tenho o dom de curar, eu tenho o dom de profetizar. Não, meus irmãos, amém? Deus te dá o dom para você ganhar almas para o reino dos céus, meus irmãos. É uma responsabilidade muito grande se Deus lhe confiar um dom, meus irmãos, amém? Porque você vai ser muito cobrado por Deus, amém? Irmãos, então é isso, meus irmãos, amém? Que Deus venha abençoar, que dê certo, meus irmãos, amém? Hoje esse vídeo, amém? Senão, meus irmãos, eu vou fazer de novo, meus irmãos, amém? Eu sou insistente, eu sou zeloso pela obra de Deus, amém, meus irmãos? Então esse é o vídeo, meus irmãos, amém? Que fiquem na paz do Senhor Jesus. E Deus abençoe, meus irmãos, amém? Aguardamos, meus irmãos, amém, aí o arrebatamento da igreja e ficamos firmes no propósito, amém? Que Deus, Senhor, abençoe e fique na paz, amém?